Olá, estou no Camboja, um país vizinho da Tailândia, do Laos e do Vietnã, aqui no sudeste da Ásia. O Camboja é um país com uma história muito especial. Alguns séculos atrás, foi o berço de um poderoso império de guerreiros. Já no século XX, o país passou por uma revolução brutal, que deixou cicatrizes profundas na população. O Camboja do século XXI é uma terra de gente simples, que tenta compreender o passado, de glória e de guerra, para conseguir um futuro mais justo. O Camboja é uma nação que luta para se reconstruir. Quando eu desembarquei por lá em fevereiro de 2003, me lembro bem que veio uma sensação de medo. É que eu cresci lendo nos jornais e vendo na televisão notícias trágicas desse país. Hoje em dia, o Camboja não tem mais nada de amedrontador. Aqui no Brasil, eu vou conversar sobre tudo isso com a cambojana Mumu San, que é casada com o brasileiro Flávio. Os dois moram em Itaipava, no estado do Rio de Janeiro. A família da Mumu fugiu do Camboja um pouco antes da Revolução e ela nunca mais voltou ao país. Mumu vai nos ajudar a entender melhor a história dos conflitos e a reação do povo cambojano. De todos os países que eu já conheci, nenhum passou por tantas reviravoltas políticas quanto o Camboja. Aqui nessas terras nasceu a civilização mais avançada da história do Sudeste Asiático, o Império Khmer, também conhecido como Império Angkor. Entre os séculos 9 e 14, o território do Império Khmer chegou a incluir toda a área atual do Camboja, partes do Vietnã, Laos, Tailândia, Myanmar e chegava até a fronteira com a China. No início do século XV, o Império Khmer entrou em decadência. O Camboja se tornou um país pobre. No século XIX, passou a ser um protetorado da França, um sistema que durou 90 anos, até 1953. Mas foram as últimas 5 décadas do século XX que transformaram completamente o país. Depois de se declarar independente da França, o Camboja enfrentou guerrilhas contra os vizinhos Vietnã e Tailândia. Dentro do próprio país, também havia conflitos entre milícias cambojanas rivais. Uma confusão total. Para se ter uma ideia, desde 1970, o nome oficial do país mudou 4 vezes. A incrível instabilidade política no Camboja abriu caminho para uma transformação nunca vista antes em nenhum outro lugar. O governo do Camboja foi tomado por um líder chamado Pol Pot. Pol Pot comandava um partido comunista aliado à China e à Coreia do Norte. Isso aconteceu em 1975. O partido de Pol Pot ficou conhecido como Khmer Vermelho. A revolução do Khmer Vermelho implantou uma ditadura radical no país. O Khmer Vermelho ficou apenas 4 anos no poder, mas deixou uma herança aterrorizante para o Camboja. A intenção era implantar um regime comunista camponês baseado na produção de arroz. E para chegar a esse objetivo, houve muita violência. O Khmer Vermelho fechou escolas, hospitais, templos, aboliu a propriedade privada e o uso do dinheiro. A indústria do país praticamente desapareceu. Quase toda a população foi levada à força para trabalhar em plantações de arroz. As pessoas eram obrigadas a usar uniforme e a ter o mesmo corte de cabelo. Quando eu digo quase toda a população,
Não é exagero, não. Homens, mulheres, crianças, idosos e até doentes eram forçados a trabalhar nos campos. A população da capital, Phnom Penh, encolheu de 2 milhões para cerca de 100 mil pessoas. Durante os 4 anos do Khmer Vermelho no poder, os direitos individuais acabaram. Até mesmo o direito de ir e vir simplesmente deixou de existir no Camboja. O governo de Pol Pot desativou os serviços de correio e todos os voos internacionais, com exceção das rotas para a China. O Camboja se fechou para o mundo. Quando você completou 8 anos, a sua família decidiu sair do Camboja. Como foi esse processo de decisão? Eu acho foi difícil porque a gente tem que sair rápido. Então a gente não pode pegar muita coisa porque por coisa você tem medo você vai sair da país. Então a gente saiu com pressa. Minha irmã, meu pai, minha mãe, sai 4. A gente tem que ter muito cuidado porque a gente não pode deixar muita pessoa saber a gente saiu. Então a gente não pode pegar muito dinheiro, muito fortuna. Então só devagar sai rapidinho. Então foi difícil para minha mãe porque ele tem que deixar tudo lá na Camboja, a família. E foi difícil. E começar de novo em Hong Kong, foi difícil. Por que vocês escolheram Hong Kong? Porque a gente tem família em Hong Kong. Minha tia já morava em Hong Kong. Os planos do Khmer Vermelho não funcionaram. A ideia era exportar arroz em quantidade e assim promover o desenvolvimento do país. Mas o povo trabalhava à força, passava fome e não tinha atendimento médico. Em pouco tempo, a produção diminuiu. Na tentativa de se manter no poder, o Khmer Vermelho deixou um rastro de selvageria e morte. Os números da violência contra a população cambojana estão até hoje entre os mais assustadores de toda a história mundial. Quase toda a classe média do país foi assassinada, inclusive funcionários do governo anterior, professores, artistas, intelectuais e estudantes universitários que também eram considerados intelectuais e, portanto, inimigos do regime. O governo ordenava execuções pelos motivos mais banais, como viajar sem autorização ou esconder comida. A prática do budismo, que é a religião de 95% dos cambojanos, também foi proibida. Em 1970, havia mais de 3.000 templos budistas no país. 2/3 foram completamente destruídos pela Revolução. Segundo alguns estudos, mais de 90% dos monges budistas foram executados ou morreram nos campos de arroz. E como foi que vocês perceberam, ou seus pais perceberam, que algo ia acontecer? Algo muito sério, né? Porque meu pai ele foi muito famoso e muito rico em Camboja e eles têm um insider. Fala com ele, olha só, vai... Alguém do governo? Sim, do governo. Alguém infiltrado no governo? Sim, eles... Passou essa informação para o seu pai? Uhum. Tem que sair rápido. Eu tenho muita família, não consegui fugir. Foi horrível.
Teve muita gente que não acreditou, teve muita gente que achava que não ia se materializar aquele fantasma e apostou em ficar. E quando realmente o Khmer Rouge tomou o poder, a primeira coisa que eles fizeram, eles fecharam as saídas todas. E aí passaram a sistematicamente, né, eliminar as camadas mais poderosas, quem detinha o poder econômico, que era a meta dessa revolução, na verdade, foi uma revolução socialista, como se diz, de camponeses, né? Eles queriam transformar o país num comunismo rural. Então, essa camada da sociedade que era representada pelas pessoas como a família dela, quem achou que ia acontecer, que o perigo era iminente, era grave, que valia a pena abandonar tudo, foi quem conseguiu escapar. Mas é muito difícil você abandonar tudo, é muito difícil você largar a casa, tua empresa, a família e sair sem poder levar muita coisa. Decido visitar 2 lugares que testemunharam os anos de truculência do Khmer Vermelho. Um deles é um campo de extermínio que fica a 15 quilômetros de Phnom Penh. O que eu encontro aqui é espantoso. Covas coletivas onde cerca de 14.000 corpos foram enterrados. Ao lado das covas, vejo o monumento que mais me impressionou em toda a minha vida. É um memorial chamado de To Sleng. A tradução aproximada seria Colina dos Sofredores. Aqui estão 8.000 crânios humanos separados por sexo e idade. Todos foram vítimas dos 4 anos de governo do Khmer Vermelho. Também faço questão de conhecer uma prisão chamada de S21. A S21 era uma escola que foi transformada no principal centro de investigação, tortura e extermínio do Khmer Vermelho. Aproximadamente 14.000 pessoas passaram por aqui e apenas 7 sobreviveram. Hoje, a prisão S21 é um museu. Aqui estão guardadas fotografias, confissões assinadas e listas de pessoas executadas, entre elas idosos, crianças e até bebês. 2 milhões de cambojanos morreram, vítimas de assassinato, tortura, fome e maus tratos. Esse número corresponde a mais de 20% da população do Camboja na época. Proporcionalmente, foi o maior assassinato em massa de um governo contra o seu próprio povo nos tempos modernos e provavelmente em toda a história mundial. Andar por esses lugares chega a ser apavorante às vezes. Eu fico imaginando como deve ser para um cambojano reviver essa história que ainda está tão viva na memória do país. Ao lado do prédio da S21, alguns cambojanos se divertem jogando vôlei no quintal. O passado recente do Camboja é muito duro e angustiante.
Mas a expressão vida que segue serve para qualquer situação e em qualquer lugar do mundo. Depois do intervalo, a gente vai ver como o passado de conflitos no Camboja ainda está muito evidente no cotidiano de boa parte da população. Hoje eu estou conversando com a cambojana Mumu, casada com o brasileiro Flávio. Mumu fugiu do país em 1974, poucos meses antes da Revolução do Khmer Vermelho. Ela tinha 8 anos. Desde então, não voltou mais ao país. O maior desafio atualmente no Camboja é conseguir um padrão de vida digno para a maioria das pessoas. Depois da ditadura do Khmer Vermelho, o Camboja ainda viveu anos de instabilidade, com guerrilhas e disputas de poder entre facções rivais. O cotidiano dos cambojanos voltou a ter paz somente ao longo da década de 1990. A ONU, Organização das Nações Unidas, formou um governo de transição. Depois vieram uma nova constituição, eleições e a nomeação de um rei. Assim, o Camboja voltava a ser uma monarquia constitucional. Mas a maior parte dos milhares de cambojanos que haviam fugido do país só começou a voltar em 1998, quando foi anunciada a morte de Pol Pot, o ex-líder do Khmer Vermelho. Por que agora você se sente mais à vontade para voltar ao Camboja? Quando eu não tenho passaporte, porque excuse me, I'm going to speak English. English, okay. Well, when I moved to Hong Kong, so I have a Cambodian passport, and then it expired at that time, and then there were no consulate embassy to renew my passport, so. At that time, I'm afraid to go back, because if I go back, I'm afraid that they will not let me come back. So after I have my passport, when we were living in the United States, and then when I have my passport, American passport, now I feel safe, because I don't think they're going to hold me there in Cambodia. So I don't think they were going to harm me or don't let me come back. So I feel safe right now, have American passport, and I think right now I'm more mature, so I think I'm ready to go home. A grande tarefa do Camboja de hoje é se reerguer. Mas como? Como reconstruir um país que ainda contabiliza tantas perdas? Como recomeçar uma nação que perdeu a maior parte de seus intelectuais, professores e trabalhadores? Uma nação que viu destruídas as indústrias, estradas, escolas. Do ponto de vista econômico e social, o Camboja ainda está em ruínas. Hoje, cerca de 70% do dinheiro do país vem de ajuda externa. As décadas de violência dizimaram a força de trabalho. A população cambojana tem poucos adultos em idade produtiva
e muitos portadores de deficiência física. A maioria dos deficientes é vítima de minas terrestres, torturas, ferimentos de combate e ausência total de atendimento médico. Como muitos homens morreram durante os conflitos, as mulheres são maioria no Camboja e elas trabalham muito. Hoje, 25% das famílias cambojanas não contam com um homem em condição de sustentá-las. Por incrível que pareça, eu não vejo desânimo nem melancolia nas ruas. Ninguém, até agora, lamentou comigo sobre o passado. As pessoas que eu tenho conhecido parecem muito bem dispostas a enfrentar o presente. Você leu sobre a Revolução? Você, assim, é algo que interessa a você? Ou é algo que você prefere nem ler a respeito, nem ter mais informação, have more information about? Quando eu cresceu, eu quero ler mais, mas depois eu não quero mais. Deve ser um assunto difícil. Há muito sofrimento associado, não? Os parentes, vocês tiveram notícias depois dos parentes que ficaram no Camboja? Sim. Conseguiram? Consegui. Alguns poucos sobreviventes, né? Porque a realidade é que a grande parte da família dela foi sacrificada. E é por isso que eu acho que ela não prefere não falar nesse assunto, não é uma... Tanto no interior quanto nas cidades do Camboja, eu vejo muita solidariedade. Mais legal ainda é ver iniciativas individuais para melhorar as condições de vida dos cambojanos. Um exemplo do qual eu gostei muito é uma organização chamada Seeing Hands, que em bom português significa mãos que enxergam. São casas de massagem espalhadas por várias cidades do país. Tenho a chance de conhecer 2 filiais na capital, Phnom Penh. Todos os massagistas aqui são deficientes visuais. Eles perderam a visão nos campos de batalha ou por doenças que não foram tratadas por falta de cuidados médicos. Esses massagistas têm uma boa clientela e conseguem garantir um padrão de vida razoável graças a uma iniciativa tão bacana. Esse é o Sotai, que trabalha como massagista desde 1995. I became blind by an illness. It was when I was like 2.5 years old. It was during Khmer Rouge time. No, actually, I did not get any treatment or any medicine, any doctor. Can you tell me a little bit more about how it was at that time? That time, people had to work hard, and they had no enough food to eat, and no medicine, no doctor, no any. Yes, they had to work hard. That's a really bad time. Yeah. Sorry? It was a really bad time. Eu decidi vir ao Camboja para ver como o país está reagindo. Os cambojanos sobreviveram a provações impensáveis e agora eles têm que reconstruir as bases da sociedade.
Tudo no Camboja hoje em dia parece difícil. Ao mesmo tempo, a reconstrução gera uma sensação de euforia coletiva. Acho que eu não esperava ver tanta pobreza por aqui. E com certeza eu também não esperava ver tanto alto astral. Todo dia em Phnom Penh, a capital do Camboja, eu saía do hotel bem cedinho e passava sempre por um menino de mais ou menos 10 anos que me perguntava: "What's your name?" Qual o meu nome? Respondi Luiz no primeiro dia. No segundo resolvi mudar, acho que eu disse João. No terceiro um outro nome, no quarto dia, no quinto. Até que no sexto dia, não sei exatamente porquê, resolvi brincar com o garoto e disse: "My name is Pelé." Meu nome é Pelé. Pra quê? No dia seguinte, havia um aglomerado de meninos me esperando. Aquele garoto deve ter comentado com algum adulto que havia conhecido um estrangeiro de nome Pelé. Então, os garotos me puxavam, tiravam foto, todos com papel e caneta na mão para receber um autógrafo. E aí, o que eu faço? Pensei. Peguei a caneta, assinei Luiz, meu nome, e resolvi escrever entre parênteses que um dia brincou com vocês e disse que era o Pelé.